Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para você mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é que dia da semana? Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto do ano de 2017. 17 dias. Hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana chegou. Bom, hoje é dia 11 de agosto, dia do advogado. Parabéns aí a todos os advogados do Brasil, né? Pessoalmente também eu convivo com um deles, ou seja, parabéns a todos os advogados do Brasil, né, que estão aí na labuta. É uma profissão realmente, na minha opinião, uma das mais difíceis que existe, né, de profissão de advogado, mas uma profissão que compensa, né. Eu particularmente não gostaria de fazer direito, até que tinha a oportunidade de fazer vestibular de direito, não quis fazer porque não vejo que é pra mim essa carga, né, de coisa, de responsabilidade. Até porque o meu dom é outro, né? O meu dom está em outras coisas, outras profissões. Mas aí parabéns a todos os advogados. Hoje também é dia de uma santa importante da Igreja Católica. Hoje é dia de Santa Clara de Assis, isso mesmo, Santa Clara de Assis. Para quem não conhece, para quem não sabe a história, ela é uma parceira do São Francisco de Assis, né? Responsável aí por ajudar os pobres, por fazer uma reconstrução na forma da fé na igreja. E é também vou contar uma história curiosa aqui para vocês, hein? Tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui, né? E tudo a ver com aquela caixinha preta chamada televisão. Pera aí, seguinte, o que tem a ver Santa Clara com televisão? Tem tudo a ver, eu vou explicar aqui. Segundo as escrituras, segundo o que contam a igreja, Santa Clara, quando morreu o São Francisco de Assis, a Santa Clara estava doente. A Clara, né, vamos dizer assim, Clara de Assis, estava doente. E ela não podia ir lá acompanhar o enterro e velório do São Francisco. E aí o que aconteceu? Ela orou, né? Com a fé, ela orou. E o que foi feito, né? Espíritos colocaram na parede da onde ela estava, acho que é da casa onde ela ficava. Imagina uma parede branca, né? Vamos dar um exemplo aqui para simplificar. Era uma parede branca como essa aqui. E colocaram, Deus, né? Colocou uma imagem imagina essa parede, está passando uma imagem. Essa imagem passou o enterro de São Francisco de Assis, né? Então ela viu o enterro através de uma imagem quadrada na parede. Na verdade, ela teve uma profecia que o que seria mais tarde duas coisas: a televisão e as transmissões de lives de Facebook, de YouTube. Sério mesmo. Para parecer que eu estou falando bosta, mas não. Ela meio que profetizou através disso o que seria a televisão. Mais tarde, outras pessoas tiveram o dom de criar uma caixa que transmitia imagens, né? No começo eram imagens de quadrados, né? Depois foram imagens preto e branca, colorida, e o HD que você conhece hoje. E também hoje a transmissão da internet, via internet. Ou seja, e vídeos em gerais. Então a Santa Clara, ela praticamente ela foi profetizada dessa invenção que iria ser real lá para agora. Recentemente, comparando a época de São Francisco e Santa Clara de Assis, que era para ano 1200, 1100 mais ou menos, 1100 mais ou menos, para agora, da década de 20, né? Agora recentemente, um pouco menos de 100 anos. Então ela meio que profetizou a televisão. E ela é considerada também uma padroeira da televisão, né? Pode dizer que eu estou falando merda ou não, mas a Santa Clara é padroeira da televisão por causa desse fato, dessa história, né? Que ela tinha visto através de uma imagem botada na parede. Então, meio que ela viu, meio que passaram para ela
né, que Deus passou para ela essa imagem para que ela possa estar de uma forma no enterro do São Francisco, que ela não podia ir fisicamente porque ela estava também doente, não, ela estava doente. Né? É uma história interessante, cara. Eu sei que hoje em dia, coisas de religião, poucas pessoas estão se interessando. Hoje em dia as pessoas se interessam mais ou saber de fofoca da vida dos outros, ou fofoquinha de artista, ou saber de tráfico de drogas. Só isso que interessa ao povo. Né? Ou tretas também, né? Essas tretas de artista, de youtuber e tal. Mas o povo precisa entender que tudo que a gente está fazendo teve um começo e teve uma ligação espiritual. E é uma história muito, muito legal, porque a história de Santa Clara, que também ela é uma história que se confunde com a de São Francisco de Assis, de ajuda aos pobres, ajuda aos animais. Né? Ela também é um dos padroeiros dos animais também. Né? Tanto é que em agosto, né, a gente tem aí a vacinação antiábica, né? Eu não sei se tem a ver com o dia de Santa Clara, né? Quer dizer, o dia dos animais, na verdade, assim, no dia de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro, aí sim tem a ver os animais. Mas ela é uma santa dos animais, dos pobres, né? Da caridade, né? Então é uma santa importante, né? Viveu lá na Itália, lá em Assis, né? Na Itália tem uma... Não sei se ela está enterrada na igreja lá de Assis, onde São Francisco, olha uma outra história. Hoje eu vou falar coisa de religião, tá? Hoje eu vou falar de religião, né? Eu respeito toda a religião, né? Mas vou falar um pouco de religião católica, né? Que a história da igreja católica, se você for ver dos santos católicos, é muito rico, muito gostoso de você aprofundar, entendeu? Não dos santos apóstolos, né? Que a gente já conhece por conta da Bíblia, mas aqueles santos que viraram santos depois da época de Cristo, né? Dos casos de São Francisco, Santo Antônio e um monte de santos que tem Frei Galvão, que eu já contei aqui no dia 11 de maio. O que acontece? São Francisco, ele tinha uma vida preversa, né? Ele era, vamos dizer assim, ele era um porra louca, né? Ele era um putão, tipo, ele ia nas baladas da época, imagina, vamos usar metáforas, imagina que ele fosse o rei do camarote de hoje, né? Ele era rico, né? Era bem de vida, ele ia, tipo, nas festas da época, tipo, umas baladas, ia lá, ficava com as minas, existia isso naquela época, né? Mas era orgia, coisas piores. Teve uma hora que ele via que aquilo não estava fazendo bem, e ele teve um toque espiritual, e aí foi uma mensagem de Jesus. Olha, parece que eu não sei se que essa história é essa, tá? Mas se vocês souberem mesmo da história de São Francisco, me corrigem, por favor. Que Jesus escolheu ele, botou no coração dele para que mude, reconstrua, né? Aí ele acabou meio que largando tudo que ele tem, a riqueza, as festas, ele largou tudo e virou assim, se vestiu como pobre e foi ajudar o próximo. E ele começou a virar exemplo, né, de ajuda aos pobres, né? Tanto é que foi criado o franciscano a partir disso, né? O movimento, a ordem dos franciscanos, que é a ordem que é uma das mais caridosas que tem aí da Igreja Católica, mais importante, na minha opinião, uma das mais importantes, na qual o Papa Francisco, que ele é dominicano, ele se inspirou no franciscano, né? Por isso que o nome dele é Papa Francisco, né? O nome do Papa é o Bergoglio, argentino. Então, é Bigório o nome dele, é o nome oficial dele. Então, o que acontece? Aí, a Igreja Católica está passando uma crise que lembra de hoje, né? Muita luxo, né? Padres, né? Ricos, popstars, né? Coisa que acontece hoje, né? Você vê isso no tempo de hoje, né? Padre na televisão, você vê naquela época, não, né? Apesar da Santa Clara, mas naquela época não tinha padre na televisão, igual hoje. Estou falando de um certo padre aí que eu não vou falar nomes aqui, porque a pessoa que trabalha comigo gosta muito desse padre, eu não vou falar nada sobre esse padre, né? Que é o Fábio. Padre Fábio, quando falei do Padre Fábio. Então, naquela época havia muito luxo na Igreja Católica, muito luxo mesmo. E Jesus usou quem? O Francisco de Assis para que ele mude isso aí. A princípio ele entendeu quando Jesus falou assim: Francisco, vai lá e reconstrua a igreja, né? A minha igreja. Ele pensou que era física.
Foi aí que criou a igreja lá de Assis, que inclusive tem até hoje, é uma das igrejas mais visitadas do mundo, né? Eu gostaria de um dia ir lá visitar essa igreja de Assis, mas na verdade Jesus o que quis dizer? Depois ele falou com Francisco de novo, o que ele quis dizer? Você reconstruir a igreja, reformar a igreja. Foi daí que surgiu o franciscano, né? Em vez da igreja ter os luxos, os papados luxos, o luxo, que voltasse à humildade, como é a imagem de Jesus. E aí ele criou a ordem de franciscanos, que depois criaram outras ordens também, baseado, o dominicano é um deles, né, na qual o Papa Francisco faz parte. E aí o que acontece? Aí a igreja começou a mudar. Então os luxos, os ouros da igreja começou a mudar. Então ele começou a criar uma nova ideia da igreja. Tudo bem que depois de praticamente aí uns 300, 400, não sei quantos anos, mais ou menos 600 anos, 800 anos, não sei, voltou tudo de novo, né? A igreja, os padres, quer dizer, o Papa Francisco meio que cortou isso, né? Os caras tinham carro de luxo, ia lá numa casa lá no Alpes, lá da Itália, perto da Suíça, né? Eles tinham coisas luxuentas quando o povo passava fome. A ideia é o quê? É cuidar dos pobres e acabar com a pobre e a miséria, né? E aí a Igreja Católica começou a ser assistencialista, virar a parte assistencial, a partir disso, a partir de São Francisco, né? Porque a igreja evangélica, a Igreja Católica estava muito luxenta. Hoje está, né? Hoje continua isso. Infelizmente, por eu ser cristão, eu tenho que falar isso, tá? A gente não, por ser cristão, não pode chegar e falar, você não pode falar mal da sua igreja, da sua religião. Eu falo. Se eu vejo que um ponto está errado, uma coisa está errada, a gente fala. Infelizmente, a gente vê muitas igrejas, não só as católicas, como as evangélicas, e banjando luxo, beleza, esquecendo do pobre, esquecendo da pessoa na qual Jesus pediu para que ajuda. Muitos, graças a Deus, eu estou falando isso, meia dúzia de igrejas fazem esse luxento. A grande maioria das igrejas, eu vou dizer 95% das igrejas, aí sim, são de ajudar os pobres, são de tirar o pobre, as pessoas, né, das drogas, da depressão, de tudo quanto é coisa que não é boa, né? Então, estão fazendo esse papel. O que é o papel que São Francisco de Assis começou a fazer a pedido de Jesus. Um pouquinho de história aqui de religião, né? Entrando aí na esteira do dia de Santa Clara, né? Falei pouco de advogado, mas o que me interessa aqui é o dia de Santa Clara de Assis, né? Que é uma santa que é parceira de São Francisco, é a parça de São Francisco, né? E dos animais, né? Todos os animais aí são protegidos por esse santo. Eu acho que é interessante saber a história de santos, dos santos. Não é errado, é porque infelizmente a igreja evangélica não aceita isso, então começa a botar coisas, bater e criar coisas. Meu, são histórias bonitas, cara. É melhor você saber de um santo da igreja católica do que saber de um traficante que aparece na televisão, por exemplo, né? Bom, desculpa toda hora bater, jogar na cara dos programas policialescos, porque o meu ódio a esses programas policialescos é tão grande que o povo está sendo alienado onde não deve, né? Ou de saber de político corrupto, então procura a história de um santo, né? Se você for evangélico, procura aí saber daquele apóstolo, ou de quem é o líder da sua igreja, quem criou a sua igreja, né? Você é de uma denominação, você quer saber quem criou a sua denominação, vai lá, pesquisa, procura saber, tipo, faz uma pesquisa mesmo. Você é da Assembleia, sabe quem fundou a Assembleia, quem fundou a, sei lá, Batista, a Presbiteriana. Isso que é legal, né? A gente saber dessa história. Religião, além da fé, ela é um pouco de história, né? Isso que é muito, muito interessante nas religiões. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração.